Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito especial. Hoje eu quero falar sobre como nós podemos não nos sentir rejeitados quando somos rejeitados. Como que nós podemos superar esse sentimento de rejeição quando nós enfrentamos a rejeição? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser extremamente edificante para a sua vida. Fique conosco, assista até o fim, porque vai ser uma bênção, você pode ter certeza disso. Mas antes eu quero convidar você, se você ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like caso você goste então desse vídeo. Muito bem. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós enfrentamos algum tipo de rejeição, seja na infância, na adolescência, ou na juventude, ou até mesmo na fase adulta. Nós sempre vamos passar por algum momento da nossa vida, e tenho certeza que você deve ter passado por isso já, momento onde você se sentiu rejeitado. Aliás, a ciência até diz que até as crianças no ventre materno, elas podem se sentir rejeitadas, né? Então, a criança fica sensível à agressividade, à rejeição e à negatividade em relação àquela gestação. Então, isso é comprovado cientificamente. Então, todos nós, desde o ventre materno até a fase adulta, nós sempre vamos enfrentar algum tipo de rejeição. Mas a questão é como que nós podemos não nos deixar dominar por esse sentimento ruim que vem depois da rejeição. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: todos nós, seres humanos, nós temos em nós esse anseio, essa sede por sermos aceitos. Nós queremos ser aceitos pelas pessoas, nós queremos ser aceitos por Deus. Por que isso? Porque existe em nós um desejo, um anseio por sermos valorizados, nos sentirmos dignos e nos sentimos seguros. Então, quando nós somos aceitos pelas pessoas, nós acabamos nos sentindo, então, seguros naquele relacionamento e valorizados naquele relacionamento. Então, por isso, todos nós, que como seres humanos, nós temos esse desejo no nosso coração de termos valor e de nos sentirmos seguros. E a aceitação das pessoas, a aceitação de Deus, transmite isso para nós. Então, quando nós nos sentimos rejeitados, o que acontece? Esse sentimento de valorização, de dignidade, ele cai por terra. Essa sensação de que estamos seguros também vai por água abaixo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer, meu irmão e minha irmã, nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos colocar a nossa suficiência em Deus. Você precisa buscar no Senhor o suprimento dos seus anseios mais profundos. Esse desejo, esse anseio de querer ter valor, de ter dignidade, de se sentir seguro, você pode e deve encontrar isso em Deus. Quando nós encontramos isso em Deus, aquilo que vem das pessoas para nós é secundário. Porque nós estamos buscando no Senhor suprir os anseios mais profundos da nossa alma. Os profetas do Antigo Testamento, o Senhor Jesus falou sobre isso também. O Senhor Jesus disse que aquele que cresce nele, do seu interior iriam fluir rios de água viva. Isso significa o quê? Significa que esse anseio por dignidade, por valorização, tudo isso viria preencher o nosso ser, preencher a nossa alma. Lembrando que a nossa alma, o que reside na nossa alma? Na nossa alma reside mente, vontade e emoções. Então, quando nós buscamos em Deus suprir esses anseios mais profundos da nossa alma, o que acontece? Nós nos sentimos valorizados, nós nos sentimos seguros e nós não dependemos dos outros, nós não dependemos da aprovação dos outros, da aceitação das outras pessoas. Por quê? Porque nós temos isso em Deus. Aí você pode perguntar, mas como é que eu posso encontrar isso em Deus? O segredo disso, meu irmão e minha irmã, está em você conhecer o amor de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 3, versículo 19. Ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então ele diz que nós temos que conhecer o amor de
Cristo. E quando nós conhecemos o amor de Cristo, esse amor que ele diz aqui que excede todo entendimento, ou seja, é incompreensível para a mente humana, quando nós conhecemos este amor, nós somos tomados pela plenitude de Deus. Tem outro texto também em Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz que quando o Espírito Santo vem habitar em nós, porque está falando aqui da plenitude de Deus, né? Então eu conheço Jesus Cristo, eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, eu entendo que Jesus tem um propósito para a minha vida, que ele tem um propósito para a minha vida, para o meu futuro, e que ele me ama, que ele me valoriza, que ele me aceita assim como eu sou, né? Quando eu entendo tudo isso, o que acontece? Eu entrego a minha vida para Jesus. Então, eu passo a seguir Jesus e aí Jesus Cristo começa a fazer parte da minha vida. E aí, quando Jesus Cristo faz parte da minha vida, quando eu recebo Jesus Cristo na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador, aquele que me dá a aceitação, amor, dignidade, aquele que me recebe e que não me rejeita, quando eu recebo esse Jesus Cristo, eu passo a ser habitado pela plenitude de Deus. E isso significa o quê? A plenitude do Espírito Santo habitando em mim. E a palavra de Deus diz então em Romanos 5:5 que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então, quando eu busco o Senhor, entrego a minha vida para Jesus e eu busco satisfazer esses anseios mais profundos da minha alma em Deus, o que eu vou conhecer? Eu vou conhecer o amor de Deus na minha vida. E quando eu conheço o amor de Deus na minha vida, eu me sinto valorizado e me sinto seguro. E aí então eu não vou sofrer tanto quando as pessoas me rejeitam, porque eu não vou estar buscando isso nas pessoas, eu não vou estar buscando o reconhecimento das pessoas, eu não vou estar buscando valorização das pessoas, então eu não vou estar buscando a aceitação das pessoas, porque eu já tenho isso em Deus, meu irmão e minha irmã. Então nós precisamos buscar isso no Senhor, você precisa buscar isso em Deus. Pare de buscar isso nas pessoas, pare de buscar isso na sua profissão, nos seus relacionamentos, né? Não busque ser aceito e valorizado, reconhecido, seguro nas pessoas ou nas coisas deste mundo, porque isso é ilusão. Você só vai encontrar isso na sua plenitude no seu relacionamento com Deus. Quando nós buscamos isso em Deus, nós acabamos nos tornando fortes emocionalmente para enfrentar essa rejeição que muitas vezes nós temos na nossa vida. Então, se você está sendo rejeitado, se você foi rejeitado, seja lá na sua infância, quando criança, você percebe que você não foi amado como deveria, ou na sua adolescência, ou até mesmo agora nos seus relacionamentos na fase de jovem, de adulto, ou se você foi rejeitado por alguém que você amava, eu quero dizer para você que se você se voltar para Deus, e disser para Deus, Senhor, eu quero conhecer o Teu amor, Senhor. Eu quero experimentar o Teu amor. Esse amor de Deus vai ser derramado no seu coração, meu irmão e minha irmã. E você vai sentir-se valorizado, você vai se sentir seguro, você vai se sentir aceito por Deus. E a rejeição das pessoas à sua volta não vai fazer tanto efeito. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu sou de carne e osso, como é que eu posso buscar isso em Deus, né? Como é que eu vou simplesmente receber somente de Deus? Não existe o aspecto humano aqui, racional, tangível, né, dos relacionamentos? Existe. E aí tem uma segunda dica que eu quero deixar para você aqui sobre como você pode não se sentir rejeitado mesmo quando é rejeitado. E que dica é essa? Busque relacionamentos que venham a edificar a sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele instrui o seu discípulo Timóteo, na sua segunda epístola, especificamente no capítulo 3, nos versículos 1 a 5, ele orienta Timóteo, lembrando que Paulo já sabia que ia morrer, porque ele já sabia que ele seria condenado, e inclusive a Bíblia diz que, a tradição bíblica diz que a história, né, diz que ele foi decapitado, então ele já sabia disso, e ele dá as suas últimas recomendações então para o seu discípulo Timóteo. E aqui no capítulo 13, então, no versículo 1 a 5, ele diz o seguinte, olha só, preste atenção nesse texto. Ele diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade, meu irmão e minha irmã? Bastante difíceis, né?
Agora, olha o que ele continua dizendo aqui, versículo 2: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Muitas vezes nós nos sentimos rejeitados porque estamos nos relacionando com pessoas que são implacáveis, ou seja, pessoas que não perdoam, que criticam o tempo todo, que condenam o tempo todo. Então são pessoas implacáveis aqui, como diz o nosso texto bíblico. E ele continua dizendo: caluniadores, sem domínio de si, cruéis. Ah, como tem gente cruel, meu irmão, nesse mundo, você pode ter certeza disso. Inimigos do bem, traidores, né? Quantas vezes nós nos sentimos rejeitados por pessoas que nos traem, né? Traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Olha só o que ele diz aqui também, versículo 5: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E olha o conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Ele termina dizendo assim: foge também destes. Meu irmão e minha irmã, nós temos que buscar relacionamentos que venham a edificar a nossa vida. Então, você precisa se afastar dos relacionamentos que são danosos para você. Pessoas que são cruéis, implacáveis, como diz aqui, críticas, caluniadores, traidores. Você precisa se afastar desse tipo de relacionamento, porque esse tipo de relacionamento não traz edificação para a sua vida. E quanto mais você busca satisfazer esses anseios, como eu disse aqui no começo do vídeo, quando você busca satisfazer esses anseios nessas pessoas, meu irmão e minha irmã, mais você vai se frustrar, ou seja, mais você vai se sentir rejeitado. Quando você busca suprir esse anseio de significado e segurança nessas pessoas que rejeitam você, você vai se sentir mais rejeitado ainda. Então nós precisamos nos acercar de pessoas que nos edificam. Isso não significa que você vai simplesmente se relacionar com pessoas que ficam o tempo todo bajulando você. Nada disso. Isso significa que você vai se relacionar com pessoas que querem o seu bem. Mesmo que elas venham a falar a verdade, muitas vezes tragam uma palavra dura para você, mas você sabe que elas querem o seu bem. Elas não estão ali para se aproveitar de você, né? Como os traidores, os caluniadores, as pessoas que são cruéis muitas vezes, né? Essas pessoas não estão interessadas no nosso bem. Então nós temos que nos acercar de pessoas que venham trazer edificação para as nossas vidas. E através desses relacionamentos, Deus vai manifestar o seu amor na nossa vida. E aí nós vamos poder conhecer o amor de Deus de forma prática, através dos relacionamentos, porque a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. Se você se relaciona com pessoas que são assim, que fazem parte do corpo de Cristo, que são pessoas amáveis, que querem o nosso bem, que querem o seu bem, meu irmão e minha irmã, então você pode sim ter certeza que você vai se sentir amado por Deus, aceito por Deus, e você vai conseguir superar esse sentimento de rejeição que muitas vezes nós enfrentamos quando nos relacionamos com pessoas assim. Então, essas são duas dicas fundamentais para você, meu irmão e minha irmã. É muito importante, busque suprir em Deus os anseios mais profundos da sua alma. Conheça o amor de Deus na sua vida. Esse é o primeiro conceito que eu quero dizer, o primeiro conselho que eu quero deixar aqui para você. E o segundo é: busque desenvolver relacionamentos com pessoas que vão trazer edificação para a sua vida e não prejuízo para você. Pessoas que amam você de verdade e pessoas através das quais o amor de Deus vai se manifestar também na sua vida e você então vai conseguir superar esse sentimento de rejeição. Então é assim, meu irmão e minha irmã, que nós conseguimos não nos sentir rejeitados quando somos rejeitados, porque nós estamos buscando em Deus e estamos nos acercando de pessoas de Deus na nossa vida que vão trazer edificação para nós. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que você possa encontrar no amor de Deus a suficiência para os anseios mais profundos da sua alma, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe com esta palavra. Não se esqueça de deixar o seu like aqui caso você tenha gostado desse vídeo. E se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, vai ali no sininho e clique em todas para que você venha a ser avisado quando nós viermos a postar aqui um vídeo. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Se você se você já encontrou
eu quero deixar esse desafio aqui antes de terminar. Se você se sente amado, aceito por Deus, se você já encontrou esse amor de Deus na sua vida que traz dignidade, que traz valorização, que faz com que nós nos sintamos aceitos, amados, valorizados, se você já encontrou isso em Deus, escreva nos comentários. Amém, eu já encontrei isso no Senhor. E se você não encontrou isso em Deus, eu convido você a buscar isso no Senhor e a desenvolver relacionamentos saudáveis que venham a ser edificantes para a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe e você possa superar esse sentimento de rejeição, mesmo sendo rejeitado, conhecendo o amor de Deus na sua vida e desenvolvendo relacionamentos saudáveis, relacionamentos de Deus também na sua vida. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.